depois vamos pular para o verso 26 em diante. Lucas abre o seu evangelho da seguinte maneira: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades a que foste instruído. E diz o verso 5: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora, pulando para o verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus, o que diz a palavra, irmãos? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que nos instrui, pela tua palavra que nos revela as verdades. Não somente as verdades que a nossa razão e mente pode alcançar, mas as verdades espirituais, as verdades celestiais, as verdades que o Senhor declara a nós. E essas verdades, Senhor, nós queremos abraçá-la por meio da fé e viver de acordo com elas. Por isso, Senhor, que esta palavra nesta manhã nos revele uma verdade, esta verdade espiritual, a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do milagre deste nascimento, a respeito do mistério deste nascimento, para que possamos ter vida e vida plena em Cristo. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. É muito comum, meus irmãos, quando nós conversamos, e até mesmo em conversas informais, quando alguém nos conta algo que desafia a nossa confiança ou a nossa capacidade de crer, dizermos àquela pessoa, que está nos contando alguma coisa: me prova que isso é verdade. Me prova isso
que você está falando. E essa necessidade de obtermos provas que comprovem uma história, um fato, uma narração, é algo que se acentuou na humanidade nos últimos 5 séculos, né? Então, uma das coisas que nós, quando estudamos, especialmente estudamos filosofia, nós estudamos por que nós pensamos de determinada maneira, né? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e a organização daquela casa é de um jeito diferente da organização de outra casa, e quando você vai ver, aquela organização daquela casa é pautada pelo pensamento, às vezes não somente da mãe, mas da avó, da bisavó, que foi trazendo uma forma de pensar, uma forma de agir, que foi passando por gerações. Isso acontece na forma que o homem pensa. Isso acontece na forma da humanidade pensar. Então, essa necessidade de termos provas a respeito de alguma coisa, essa necessidade ela se acentuou nos últimos séculos, especialmente a partir de 2 revoluções que mudaram a forma de pensar da humanidade. Quando a gente fala a forma de pensar, se você fosse um cidadão do século XIII, você pensaria a respeito da forma do planeta, ou a forma das galáxias, você pensaria de um jeito. Mas depois do 15º século, essa forma de pensar mudou. Então, aconteceram algumas revoluções que mudaram a forma de pensar da humanidade. A primeira dessas revoluções é chamada, no mundo acadêmico, pela Revolução Copernicana. E aconteceu no século XVI, quando Nicolau Copérnico publicou os seus estudos de astronomia a partir de observações que ele começou a fazer, né? Até então não se havia telescópios, os primeiros telescópios começaram a ser inventados, ainda de forma bem rudimentar, e a partir dessa invenção e dessas observações, Copérnico entendeu que o sistema de entender como o espaço funcionava, que era chamado sistema geocêntrico, que é o sistema onde a Terra estaria no centro do universo e os astros, o Sol, se moveriam ao redor da Terra. E esse foi o sistema, essa foi a maneira de pensar que prevaleceu até o 15º século. Mas Copérnico, com seu telescópio, com as suas observações, ele sugeriu, ele mudou essa forma de pensar, dizendo que o modelo geocêntrico estava errado, mas o modelo correto seria o heliocêntrico, não mais a Terra, mas agora o Sol seria o astro central, e todo o universo e os planetas girariam em torno do Sol. Esta mudança foi uma mudança de paradigma, que encontrou resistências, mas à medida em que as observações feitas por telescópios foram aumentando, as provas também foram aumentando, e com isso, o sistema proposto por Copérnico, o sistema heliocêntrico, prevaleceu na ciência e hoje é a base da ciência, especialmente da astronomia. Nenhum cientista hoje pensa mais como se pensavam os cientistas do século XIII, do século XII. A partir de Copérnico, todo cientista agora parte dessa premissa, que é o Sol que está no centro de tudo e os outros astros giram em torno dele. Essa foi a primeira revolução. Na esteira desta primeira revolução, uma segunda revolução também iria acontecer séculos depois, e ela seria chamada de Revolução Kantiana, Foi promovida por um filósofo chamado Immanuel Kant, e tal como Copérnico, que deslocou a Terra do centro e colocou o Sol no centro do universo, Kant também, na sua obra chamada Crítica da Razão Pura, ele propôs que a maneira de conhecermos uma coisa seria diferente,
Até então, a forma que prevalecia antes de Kant era: se você quer conhecer alguma coisa, você tem que olhar para um objeto, e aquele objeto iria te falar a respeito do que ele é. Então, o conhecimento, a fonte do conhecimento viria do próprio objeto. Mas Kant sugeriu o inverso, que não mais o objeto seria a forma do conhecimento ou da apreensão do conhecimento, mas o próprio sujeito, a razão. Ou seja, a razão seria a fonte deste conhecimento. Então, a partir da proposta kantiana, a filosofia e a ciência passaram por essa mudança radical. Que mudança, pastor? Que todo conhecimento ficou estabelecido como aquilo que se pode ser provado e apreendido pela mente humana. Essa foi a grande revolução, a revolução kantiana. E agora, qualquer conhecimento, ele tem que ser provado. Qualquer conhecimento, a razão tem que entender aquilo que se propõe a conhecer. Então, se a razão não entende, se a razão não apreende, aquilo não pode ser considerado um conhecimento científico. Pode ser considerado um outro tipo de conhecimento, mas não um científico. A partir de então, ficou estabelecido isso. E obviamente que desde que isso aconteceu, se intensificaram os ataques contra a Bíblia. Porque a Bíblia nos traz diversas narrações e histórias que a razão humana não consegue compreender, que a razão humana não consegue apreender. Pois ela relata histórias que não passam pelo crivo ou o método que passou a dominar o pensamento humano. Até mesmo no início do século passado, na esteira desse debate, no início do século passado, alguns teólogos alemães, se a gente pode chamá-los de teólogos, propuseram uma diferenciação, no estudo da teologia, propuseram uma diferenciação para se distinguir, vamos assim dizer, os termos quando se fala de história. Então, eles sendo confrontados por aquelas histórias que a Bíblia narra e a razão não consegue apreender, esses teólogos alemães propuseram o seguinte: uma diferenciação entre o termo história, e o termo que eles usam em alemão. Eu não sei falar alemão, tá? Então vou falar a palavra aqui do jeito que eu estou entendendo aqui. O meu neto já está aprendendo alemão, mas quando eu for lá, acho que eu vou ter umas aulas com ele, Mas o termo história e o termo Realgeschichte, em alemão, para distinguir o que, pastor? História seria a história real, a história com fatos, com provas. E esse termo Realgeschichte seria a história da salvação. Uma história que não seria a história real, mas seria uma história da salvação. E nessa história da salvação, os milagres poderiam estar ali, porque seriam fatos, ou seriam narrações, simplesmente para ilustrar a história da salvação, mas que alguém que estude a Bíblia não precisaria considerar estas coisas que a Bíblia narra como história de verdade, ou fato de verdade. Esse movimento ficou conhecido como o liberalismo teológico, poluiu a igreja, enfraqueceu a igreja, dividiu a igreja, porque eles propuseram que, para serem mais racionais, um crente não precisaria crer de fato nas histórias ou em todas as histórias que a Bíblia narra, especialmente aquelas histórias milagrosas, aquelas histórias misteriosas. E hoje, parte da igreja se aproxima de algumas narrações bíblicas, especialmente aquela que fala do nascimento de Jesus e a forma que isso aconteceu, sem crerem que elas tenham acontecido de fato. Ou seja, que elas sejam uma verdade histórica. Não, Natal é uma história bonita, pastor.
Natal é uma história legal para se cantar. Mas alguns cristãos, vamos assim dizer, entendem que ela não é um fato real, uma história real. Então, nessas mensagens de domingos, nos domingos do Advento, nós teremos o propósito, meus irmãos, de voltar à história do Natal, não com a intenção de prová-las. O pastor não vai fazer isso. Mas entender que essas histórias, elas têm um propósito de fazer o quê? Aumentar a nossa fé e aumentar a nossa gratidão a Deus pelo bem precioso que Ele nos deu, a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos então se aproximar da Bíblia, não dominados pela forma de pensar que domina a sociedade de hoje. Porque a forma de pensar que domina a sociedade de hoje afasta o homem dos milagres, afasta o homem do misterioso, afasta o homem daquilo que o homem não consegue entender. E nós, como cristãos, precisamos ler toda a palavra de Deus e entendê-la como a revelação que Deus nos deu a respeito da verdade. Então, a primeira coisa que precisamos firmar em nossas mentes é que aquilo que lemos em todo o Evangelho de Lucas não é uma ficção, mas narrações baseadas no que o próprio Lucas chama de fatos, testemunhos e verdades. É isso? Vamos voltar aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Como é que ele abre o seu livro? Ele abre o livro dizendo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. E ele chama isso, essa narração coordenada de quê, meus irmãos? O que está aí na sua Bíblia? Ele chama de fatos, que entre nós se realizaram. E ele continua: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles o quê? O que diz, irmãos? Testemunhas oculares. E testemunhas oculares, elas têm um valor até hoje. Quando se quer desvendar um crime, a primeira coisa que um juiz, um delegado, um promotor procura é: tem testemunha disso? Especialmente testemunhas oculares. O que significa isso? Aquelas que viram com seus próprios olhos. Então Lucas está dizendo que aquilo que ele está escrevendo foi baseado em fatos e foi baseado em pessoas que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu. E mais, ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza. E aí Lucas chama isso de quê? Tenha plena certeza o quê, meus irmãos? Das verdades a que foste instruído. Então Lucas usa essas três palavras: fatos, testemunhos de pessoas oculares e verdades. Então, e aqueles dias, irmãos, eram dias que a fé cristã estava se propagando rapidamente, pela Judéia e por todo o mundo helênico. Então se estava aumentando a demanda por se conhecer a fé cristã. Nós devemos entender esse tempo. Hoje, se alguém te fala assim: eu quero conhecer o Evangelho de Lucas. Imagine que uma pessoa que está lá em Belém do Pará, numa cidade lá distante, seja amigo da irmã Cristina, e fala assim: Cristina, eu queria tanto conhecer o Evangelho de Lucas. A irmã Cristina, hoje, ela pode fazer facilmente o quê? Ela pode, espera aí, vai lá na internet, Evangelho de Lucas em PDF. Abriu. Está aí, mandou. Mas nessa época se podia fazer isso? Se podia fazer isso, irmãos? Não, porque não tinha internet, não tinha PDF, não tinha imprensa, não tinha computador. Então, para alguém saber o conteúdo de uma história, de uma verdade,
esse conteúdo precisaria ser replicado, escrito e enviado à pessoa. Então é isso que Lucas está fazendo. Muitas pessoas estavam se convertendo naquela época, o evangelho estava se espalhando por toda a Judéia e todo o mundo helênico, grego daquela época, e Lucas tem essa preocupação. Já havia alguns evangelhos que estavam circulando, o evangelho de Marcos foi o primeiro deles, né? Mas certamente esse evangelho não conseguia abranger todo mundo, não se tinha como ir lá na máquina de xerox, vamos tirar uma xerox, mandar para a Cristina, tirar uma xerox, mandar para a irmã Ana, não, tinha que se escrever tudo de novo. Então o que Lucas se propõe? Mandar o evangelho para esse amigo dele, chamado Teófilo, e ele se propõe não simplesmente fazer uma cópia do evangelho que já estava circulando, que era o de Marcos, mas pegar esse evangelho como base e, como ele próprio diz, fazer uma investigação acurada, detalhada, para que Teófilo, ao receber esse evangelho, pudesse ter plena certeza desta verdade. Segundo alguns estudiosos, o destinatário do evangelho, chamado aqui no evangelho de Teófilo, há duas interpretações, né? Poderia ser um nome simbólico para designar os filhos de Deus de modo geral. Uma linha de estudiosos vai para esse caminho, dizendo, Lucas colocou Teófilo, não porque fosse uma pessoa, mas porque o nome Teófilo significa filho de Deus. Então seria uma maneira genérica de dizer que o evangelho que ele estava escrevendo seria para todos os filhos de Deus. Essa é uma interpretação. Mas a interpretação mais aceita é de que Teófilo seria de fato um cristão, uma pessoa muito importante daqueles dias, e por isso que Lucas dedica o seu evangelho a ele. O termo evangelho significa boas novas, e se aproxima do termo que nós usamos hoje para biografia. Então, quando se fala evangelho de Lucas, né, evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, essa palavra evangelho não era uma palavra nova, já existia na época de Lucas. E essa palavra significava que se estava fazendo um escrito a respeito de uma pessoa e a respeito da obra daquela pessoa. Então, o evangelho de Jesus Cristo significa relatar a vida de Jesus e as obras que ele realizou. Então, os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles têm a mesma finalidade: relatar a vida de Jesus e as obras de Jesus. Então o evangelho de Lucas não é para falar de Lucas, o evangelho de Marcos não é para falar de Pedro, esses evangelhos são para falar de Jesus. É isso que significa o termo evangelho. Então esses homens, ao escreverem os evangelhos, né, eles não estavam preocupados, né, em comprovar cientificamente, como nós falamos hoje, essas histórias. Eles receberam isso como fato. Eles ouviram isso de pessoas que viveram aquelas histórias. E eles entenderam isso como verdade. Então é isso que Lucas fala: fato, testemunho e verdade. O critério que bastava naqueles dias era o critério do testemunho de pessoas que viveram os fatos, as chamadas testemunhas oculares. Lucas conversou com elas, Lucas ouviu os seus relatos e compilou e colocou esses relatos no seu evangelho. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é que a obra de Lucas não foi tirada da mente dele. Eu já escrevi um livro de ficção e a obra foi tirada da minha mente, né? Eu obviamente que pautando em coisas que aconteceram na história, mas eu inventei um personagem, inventei uma história. Mas Lucas não. A obra não foi tirada da mente, inventada, mas um relato, segundo ele, de fatos e de verdades. Então diga comigo: fatos e verdades. É a primeira coisa que temos que ter. Então o evangelho
não é um livro de ficção. O Evangelho é um livro de fatos e verdades. O próprio Lucas começa o seu livro dizendo isso. O que eu vou escrever aqui são fatos e verdades. E dos 4 evangelhos que temos, Lucas é o que mais cita personagens históricos que viveram na época. E era comum, nos relatos históricos, citar aqueles que governavam naqueles dias para poder dar uma noção de mais ou menos do tempo em que aquilo estava acontecendo. Por isso que eu li o versículo 5 aqui do texto, para os irmãos entenderem isso, né? A gente, quando lê um texto, a gente tem que entender como que o autor quis organizar o texto, o que ele bota no texto, porque tudo isso tem um significado. Então você vai encontrar muito no Evangelho de Lucas, ele falando nomes de autoridades daquela época. E por que ele fala o nome dessas autoridades da época? Tinha uma finalidade, de situar o tempo em que isso aconteceu. Então, o fato de Lucas, aqui no versículo 5, dizer, nos dias de Herodes, e Herodes era o quê, meus irmãos? O que diz aí o texto bíblico? Rei da Judéia. Quem veio no domingo à noite passado e ouviu a palavra, em que eu falei de Herodes, né? Eu falei de Herodes. Então é por termos essa citação aqui, é que nós sabemos, mais ou menos, em que ano Jesus poderia ter nascido. Porque Lucas colocou aqui no seu evangelho esses personagens. Então temos aqui Herodes. Se você for para o capítulo 2, versículo 1 diz assim, 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então é muito importante que Lucas tenha colocado isso aqui, porque ele está situando o tempo. E mais, ele está dando provas históricas de que aquilo aconteceu de fato. Ele está puxando personagens que eram personagens conhecidos. E no capítulo 3, verso 1, nós temos mais uma vez Lucas usando essa forma, dizendo, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Então todos esses personagens são conhecidos por outras obras que vão além da Bíblia. Eles são citados aqui na Bíblia, mas eles são citados também em outros documentos que foram encontrados. Registros oficiais, registros da época, que comprovam que Tibério existiu, que Pôncio Pilatos existiu, que César Augusto existiu, que Herodes existiu. Então isso traz aqui uma legitimidade, uma confirmação, uma autenticidade histórica aos fatos relatados por Lucas. Isso também nos mostra uma outra coisa. E que coisa, pastor? Lucas está de maneira indireta dizendo isso para nós. O que, pastor? Que Deus quis entrar na história. Ele não ficou de fora da história, mas o próprio Deus quis entrar na história e fazer parte da história por dentro dela. E na cultura romana e na cultura grega, nos escritos romanos e escritos gregos, desses escritos, os deuses até podiam visitar os humanos. Quando você lê lá a mitologia grega, você vai ver Atenas visitando os gregos, você vai ver Poseidon visitando os gregos. Essa literatura grega romana permitia até que os deuses visitassem os humanos, mas se tornar um deles, mas padecer suas necessidades, mas enfrentar as limitações humanas de forma duradoura, isso era algo impensável. Então o Evangelho se distingue disso. Não é Deus vindo passear na terra, é Deus vindo ser homem, assumir as vestes
humanas, assumir a forma humana. E os 4 evangelhos não escondem isso. E não veem nisso algo desprezível, não. Deus se fez homem para habitar entre nós. E nós entendemos isso como a maior dádiva de Deus por nós. Amém, igreja? Então, Deus vir e se tornar homem é a maior dádiva de Deus a nós. Mas a pergunta crucial que nós devemos fazer e responder é: como Deus fez isso? Como Ele entrou na história? Como Ele se tornou homem? E tal como hoje, meus irmãos, quando nós queremos saber a respeito de uma história, nós buscamos ouvir as pessoas que estão envolvidas nela, não é isso? Se você quer saber, por exemplo, mais detalhes de como está o bispo Weber, a quem que você tem que perguntar? Malutes. Ela está envolvida com isso. Você tem que perguntar como está o Miguel, neto da nossa irmã Liceia. É a ela que tem que perguntar, as pessoas que estavam envolvidas. E foi isso que Lucas fez. Nós vimos no início do texto que ele queria escrever um evangelho acurado, detalhado, com informações precisas. Então o que Lucas fez? Ele foi procurar aquelas pessoas que vivenciaram isso. Essas pessoas estavam vivas, ou pessoas que compartilharam disso estavam vivas. Não sabemos se ele ouviu direto da própria boca de Maria, mãe de Jesus, ou se ele ouviu de um terceiro, mas o fato é que a história de como isso aconteceu chegou até ele. Ele foi lá na casa de Maria e: Maria, a história é mais ou menos assim, me fala detalhes de como aconteceu. Aí ela falou: Lucas, senta aí, vamos tomar um cafezinho. Lucas, foi assim, eu estava no meu quarto, um anjo veio me visitar, e ele me falou isso. Então Lucas ouviu isso, ouviu esse relato. E eu pergunto, se você estivesse querendo escrever um livro que relatasse fatos e verdades, ao ouvir a história da visita do anjo a Maria, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? A reação de muitos hoje seria assim: puxa, Maria é uma pessoa tão legal, mas essa história que ela está contando, se eu quero escrever um livro que é fato e verdade, eu não vou colocar essa história não. Eu gosto muito de Maria, ela é uma pessoa especial. Mas Lucas fez isso? Ele colocou no livro. E se ele colocou no livro é porque ele entendeu que aquilo era o quê, irmãos? Fato e verdade. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Ele diz que vai colocar no início do livro só fatos e verdades. E ele coloca a história que ele ouviu de Maria. Então foi isso que Lucas fez. Então nós não temos que duvidar da relação declarada do autor, nos primeiros versos, com o conteúdo do seu evangelho. Então tudo aquilo que alguém lê no livro de Lucas, ele tem que entender pautado nos primeiros versos que Lucas escreve, que ele vai escrever aquilo que é fato e é verdade. Então não há nada no evangelho de Lucas que alguém que lê esse evangelho tenha que dizer: isso é um mito, isso é uma ficção. Porque Lucas não se propõe a isso, ele se propõe a escrever aquilo que ele considerou fato, um testemunho e verdade. Então a história que Lucas relata certamente tinha muitos fatores, irmãos, para ser contestada se fosse uma história inventada. Vamos só fazer esse exercício nesta manhã. Se Lucas quis inventar essa história, porque quando alguém quer inventar uma história dizendo que ela é verdade, a primeira coisa que alguém que possa entender que aquilo não é verdade é contestar aquilo, é fazer uma objeção daquilo, né? Se eu digo assim: a irmã Cristina tem 4 filhos, e eu quero dizer isso como verdade, as pessoas, o Daniel vai ser o primeiro a fazer o quê? Espera aí, 4 não, ela só tem 1, sou eu.
vai contestar. Então, se Lucas escreveu isso aqui dizendo se fato e verdade, haveria muitos fatores para essa história ser contestada. Se o que Lucas escreveu não fosse a verdade a respeito do relato de Maria, né? Ou seja, a primeira coisa que se levantaria era o próprio José, ou os próprios envolvidos com José, ou os próprios outros filhos de José, que se levantariam para dizer, o que Lucas escreveu, dizendo que Jesus, aquele que nasceu, era filho do Deus Altíssimo, Lucas está errado. Porque Jesus era filho de José, Jesus era filho de... Não, Jesus não foi... Essa história de Lucas é uma história inventada. Então seriam os primeiros, né? Mas a Bíblia nos informa que pelo menos um dos irmãos de Jesus se tornou um dos seus discípulos. Tiago, irmão de Jesus, se tornou discípulo de Jesus e não contestou essa história. Temos também, no relato bíblico, que Maria teve outros filhos. Embora na crença católica queira se dizer que Maria só teve Jesus e não teve mais nenhum outro filho, a Bíblia nos informa que Maria teve outros filhos com José, né? No entendimento católico, esse termo é usado como, eram irmãos de Jesus, mas o termo irmão significa primos. Não. No grego, há claramente uma diferenciação para termo irmãos e primos. E o texto bíblico usa o termo irmãos. Então eram irmãos, de fato. Então esses outros irmãos, imagine, esses outros irmãos de Jesus, ouvindo falar que ele era não filho de José, mas filho do Espírito Santo, esses irmãos também seriam os primeiros a dizer, opa, Lucas, seu evangelho está errado. Então nós não temos essa contestação. O que acontece é que ambos os lados não fizeram isso. Uma segunda objeção, uma segunda contestação que poderia acontecer, naquela época, as mulheres não tinham muita voz, e as suas histórias não importariam muito. Então, mais uma vez, vamos fazer esse exercício. Se Lucas quisesse inventar uma história, e ele quisesse que essa história fosse uma história que tivesse credibilidade, a primeira coisa que ele faria seria colocar esse relato do nascimento de Jesus, não na boca de Maria, mas ele colocaria essa história, esse relato, na boca de quem, meus irmãos? De José. Porque isso teria mais credibilidade. Mas Lucas não fez isso. E ele não fez isso porque ele tinha plena confiança de que aquilo era o quê, meus irmãos? Um fato e uma verdade. Terceira razão. Grávida do Espírito Santo. Temos aqui uma coisa muito estranha. Irmãos, temos que entender que isso era tão estranho na época de Lucas, como é hoje. Grávida do Espírito Santo, né? Imagine, Lucas ouvindo lá, tomando café com Maria, ela disse, e o anjo disse, o Espírito virá sobre ti, com a sua sombra, e o ente que você gerará, será filho do Deus Altíssimo. Lucas deve ter parado e dizer, grávida do Espírito Santo? A probabilidade disso acontecer, irmãos, era tão surreal como é nos nossos dias. Não pense que Lucas, ao escrever isso, ele está escrevendo uma coisa que era mais fácil de aceitar na sua época do que é hoje. Não, a dificuldade seria a mesma. É algo surreal, é algo tão naquela época como nos nossos dias. A não ser que Deus fizesse um milagre, como diz o próprio texto, porque até a própria Maria, ela não acreditou nisso.
num primeiro momento. Qual é a pergunta que ela faz? Como é que isso vai acontecer? Porque pelo método normal de se ter um filho, eu não posso ter um filho pelo método normal, porque eu não tenho relação com homem algum. Então a própria Maria, ela precisava entender esse mistério. E qual foi a resposta do anjo? Vamos voltar lá, no verso 36 e 37. E Isabel diz aqui, e a resposta do anjo, verso 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Então o anjo está dizendo: olha, Maria, o que vai acontecer contigo é um milagre tal como aconteceu com a sua prima Isabel. Ela era de idade e mais. Ela não era de idade já tendo tido 5 filhos. Porque a gente conhece histórias, de pessoas que tiveram filhos temporãos, sei lá, uns 40 e pouco, 50 e pouco, sei lá. Eu não me lembro qual a idade mais avançada que eu vi uma mulher ter filho, não lembro, Mas seria até razoável pensar que uma mulher de idade, que já tivesse tido outros filhos, pudesse ter mais um. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, ela tem idade e ela era estéril. Então, para essa que era estéril, Deus fez o milagre. E aí o anjo completa, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, meus irmãos? Então a gravidez de Maria era algo surreal, tanto naquela época como nos nossos dias. E a não ser que Deus fizesse um milagre, e se ele está registrado aqui, é porque nós cremos que foi um milagre. Deus fez o milagre, meu irmão. Diga comigo, Deus fez o milagre. Ele fez uma virgem conceber um filho. Esse é um milagre. Então a gravidez de Maria não deve ser provada pelo meio científico, porque nenhum meio científico, seja de qualquer época, poderá fazer isso. Os irmãos entendem isso que o pastor está falando? Então não é um método científico. Não, daqui a um tempo vai se inventar uma máquina, uma coisa que se possa... Não, meu irmão, nenhum método científico vai poder provar isso. E se Lucas entendesse que isso era uma ficção, eu pergunto, estaria registrado aqui? Estaria registrado aqui, irmãos? E se está registrado aqui é porque ele entendeu que isso era o quê? Um fato e uma verdade. Hoje, nós vemos pessoas que declaram que Deus tudo pode. É isso, a gente ouve, não, Deus pode tudo. Mas que torcem o nariz quando nós falamos do relato do nascimento de Jesus. Opa, será que então Deus pode tudo? Mas não pode fazer uma virgem ficar grávida? Não pode conceber alguém por um outro modo, que não seja um modo, vamos assim dizer, plenamente natural? Porque a concepção de Jesus é um modo natural, mas o ponto de partida é um milagre, é o Espírito Santo. Então, essa história, meus irmãos, tinha tudo para ser uma história desacreditada, desde as primeiras gerações. Mostrariam então que isso seriam inverdades, mas justamente o contrário aconteceu. Essa história chegou até nós e continua sendo acreditada e abraçada por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Então a história, temos que entender que a história do Natal, junto com a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo, são as histórias centrais da fé cristã. E eu volto a dizer aquilo que eu falei
no início. Não tem como ser um cristão sem declarar que Jesus nasceu do ventre de Maria, quando ela era ainda virgem. Quem não declara isso, não é cristão. Quem não declara que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, não é cristão. O próprio credo apostólico, que tem sido anunciado e cantado pela igreja desde o início, no credo apostólico nós temos esta frase: nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia nasceu de entre os mortos, subiu aos céus. É isso que a igreja tem cantado, anunciado ao longo de séculos. Então nós não podemos, a partir dessas revoluções que mudaram a forma de pensar da humanidade, dizer que aquilo que a igreja tem declarado como a verdade, agora não é mais a verdade. Então o que Lucas relata aqui nesse texto, meus irmãos, teriam todos os elementos para ser uma história que não iria prosperar. Lucas disse que era verdade, mas isso aqui não pode ser provado, isso aqui não é. Então essa história não iria prosperar, se ela fosse uma invenção humana. Mas por ser a história de Deus, essa história tem atravessado séculos e tem se espalhado ao redor do mundo. Mas qual é o propósito dessa história? Porque Deus quis vir ao mundo. Lucas deixou bem claro aquilo que estava escrevendo. Vamos voltar lá ao capítulo 1. Então é importante a gente, nessa primeira mensagem, fixar isso bem na cabeça dos irmãos, para que os irmãos entendam todas as mensagens que serão pregadas nos domingos do Advento. Mais uma vez, o que Lucas deixa bem claro aqui? No verso, ele diz: olha, eu vou narrar fatos que ouvi de testemunhas oculares, vou fazer uma exposição ordenada disso, Teófilo. E no verso 4 ele diz o seguinte: para que tenhais plena certeza das verdades a que fostes, o que, meus irmãos? Instruído. E esta verdade, logo no primeiro capítulo, na narração da visita do anjo a Maria, ela fica clara. O que Lucas queria que Teófilo tivesse como verdade, bem firme no seu coração? E essa verdade, ela logo aparece. Essa verdade não dizia a respeito de Maria. Essa verdade não dizia a respeito de João Batista. Não dizia a respeito de qualquer outro personagem que pode aparecer nos evangelhos. Essa verdade, a verdade do evangelho, diz respeito a Jesus, quem ele é e o que ele fez. É isso que Lucas quer deixar em todo o evangelho declarado. E logo aqui no início, no capítulo, no versos 26 em diante, Lucas traz, eu diria que 4 declarações a respeito de quem é Jesus. A respeito de quem é Jesus. A primeira coisa que ele diz, no verso 31 diz assim: eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de... Qual é o nome que o anjo designou para aquele menino? Jesus. E alguém pode dizer assim: mas esse nome era um nome comum, e de fato, era um nome comum, na verdade uma variação do nome Josué, mas o anjo começa a falar, a partir de então, agora de coisas tremendas a respeito daquele menino. E a primeira coisa que diz é, verso 32, e este será grande e será chamado o que, meus irmãos? Filho de José. É isso que diz a palavra? Não, ele será chamado Filho do Altíssimo. Maria, que foi a primeira que recebeu aquela declaração, os outros que ouviram aquela declaração,
E agora Teófilo, que estava recebendo esse evangelho escrito por Lucas, todos precisariam conhecer Jesus e saber que ele não era apenas um homem qualquer. Teriam que saber que ele era o Filho do Deus Altíssimo, o Emanuel, o prometido, o Messias Redentor. Então, ao olharem para Jesus, a primeira verdade que deveriam ter é: ele é Filho de Deus. Hoje, muitos cristãos, ou até mesmo agnósticos, pessoas que olham para a palavra e dizem assim: não, Jesus foi um homem de uma classe muito alta, foi um grande sábio, foi um grande mestre, foi um homem que ensinou coisas importantes. Mas ainda que essas pessoas possam declarar isso, se elas não tiverem a consciência e a verdade que ele é Filho do Deus Altíssimo, elas estão enxergando Jesus de maneira errada. Amém, meus irmãos? Então o anjo diz, ele é Filho do Deus Altíssimo. A segunda coisa que o anjo também diz para Maria, e Lucas faz questão de registrar, completando, diz: ele será chamado Filho do Deus Altíssimo, e Deus, o Senhor, fará uma coisa com ele. Fará o que, meus irmãos? Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Opa! Alguém pode dizer: mas peraí, pastor, Davi, pai de Jesus? Como que é isso? É porque no contexto bíblico, quando se falava pai, poderia se referenciar ao pai direto, mas poderia se referenciar à figura mais importante da linha genealógica daquela pessoa. Então Davi é chamado pai de Jesus, porque Jesus descende da linhagem de Davi por meio de José. Aqui no verso 27, e é por isso que cada detalhe que você lê na Bíblia, irmãos, você tem que entender que aquele detalhe às vezes não foi colocado à toa. Diz aqui, verso 27, que o anjo foi enviado a uma virgem, desposada de certo homem, e Lucas coloca o quê? Que esse certo homem, ele vinha de uma casa, ele vinha de uma linhagem, ele tinha uma genealogia, vindo da casa de quem, meus irmãos? De Davi. E esse homem tinha o nome de José. Então isso tinha uma finalidade, era comprovar que as promessas feitas a Davi estavam se cumprindo em Jesus. As promessas feitas a Davi foi que Davi seria rei e que a partir de Davi nasceria que o seu reinado seria eterno, o seu reinado não teria fim. E o anjo lembra isso. Na continuidade do verso diz: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e diz aqui: e ele reinará o que, meus irmãos? E ele reinará para sempre. Ele receberá o trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. Por um tempo, o reinado físico de Davi teve fim. A monarquia davídica, ela foi interrompida, teve fim. E alguém poderia dizer: então a promessa não se cumpriu? Nós que entendemos o Evangelho dizemos: não, ela se cumpriu plenamente, e ela se cumpriu em Cristo Jesus. Esse reinado do Senhor tem atravessado séculos, e em breve se tornará visível quando Jesus voltar e estabelecer o trono entre nós. Hoje o seu reinado é invisível, mas na volta dele o seu reinado será visível. Como nós cantamos: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então essa geração será, e o anjo também fala de algo também maravilhoso, que a geração desse que vai ser rei, que será um reinado para sempre, que será filho do Altíssimo, que a geração desse será uma obra do Espírito Santo. Este rei, para ser de fato rei, ele não poderia ser apenas humano.
Porque se o anjo estivesse falado do reinado físico de Davi, bastava Jesus ser filho de José. Mas o anjo não estava falando do reinado físico. O anjo estava falando especialmente do reinado eterno, o reinado espiritual. Então, para ele ser um rei eterno, espiritual, ele precisaria ser filho do Altíssimo, filho do próprio Deus. Por isso que a sua geração não foi fruto de um processo entre José e Maria, mas sim uma obra feita pelo Espírito Santo, tendo Maria como um instrumento para que essa obra se realizasse. Maria não se torna um ser humano superior por conta disso, não. A Bíblia nos ensina que ela foi uma serva fiel. A Bíblia nos ensina que ela teve um testemunho fiel. Mas quando a gente vai ver no Cântico de Maria, ela chama Jesus de meu Salvador. Tanto Maria como todos nós precisávamos de Jesus como o nosso Salvador. Então Maria não pode ser salvadora de ninguém, porque ela precisou tanto de Jesus como nós precisamos hoje. Então aqui temos 4 verdades anunciadas pelo anjo, e que Lucas registra essas verdades num primeiro momento para que Teófilo pudesse crer nela. Mas não apenas Teófilo, nós também devemos crer nela. E que verdades são essas? Jesus é o Filho do Altíssimo, ele descendeu de Davi, o seu reinado é eterno e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Teófilo precisava crer nisso e nós também precisamos crer. Ele recebeu o trono de Davi, seu reinado não terá fim e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, para ser cristão, seja Teófilo ou nós, precisamos crer em todas estas verdades. E da mesma forma hoje, meus irmãos, uma pessoa para ser cristã precisa crer nessas verdades. Hoje muitos querem ser cristãos olhando apenas para a cruz, mas rejeitando a manjedoura. É impossível. Eu gosto tanto da história da cruz. Mas se você gosta da história da cruz, você tem que gostar da história da manjedoura. Tem que crer nela, tem que confiar nela. O Salvador precisou assumir a nossa condição humana, se vestir com a nossa humanidade, carregar sobre si os nossos pecados e com isso pagar o preço da nossa redenção. Até chegar à cruz, irmãos, o caminho de Jesus foi longo. Ele foi um bebê, no ventre. A irmã que está grávida aqui, não tem nenhuma irmã grávida. A que estava grávida, o neném já está entre nós aí, né? A irmã Bia e a irmã Brenda, né? Então Jesus foi um bebê no ventre. Jesus foi um bebê no colo, como a Abigail está ali no colo do nosso irmão. Jesus foi um bebê. Jesus foi um menino, né? Jesus foi um menino que teve que se submeter à dependência dos pais. Tantas conspirações para matá-lo, nós falamos disso no domingo passado. Herodes mandou, ele criou uma artimanha, né? Quando os magos chegaram até ele, disseram: cadê o rei? Ele falou: rei, aqui sou eu. Se tem algum outro que nasceu, que é chamado de rei, Herodes logo pensou o quê, meus irmãos? Se eu sou um rei e tem outro que está sendo chamado de rei, ainda que seja um menino, o que tem que se fazer com ele? Matar, para ele não tomar o meu lugar, tomar o reinado da minha família. E Herodes falou: não, vai lá, adora ele, depois me traga aqui as referências certinhas de onde ele está, porque também eu vou lá para adorá-lo. E aí o anjo disse: não façam isso. E tendo passado um tempo, Herodes foi e mandou matar todas as crianças. E a intenção ao matar todas as crianças era que, matando todas as crianças,
ele estaria matando quem, irmãos? O rei, o Salvador. Então Jesus teve que passar por essas conspirações, até chegar ao seu encontro com a cruz. O Pai Celestial guiou a história, irmãos, para que tudo acontecesse conforme o seu plano eterno de salvar os seus eleitos. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós não estamos lendo uma ficção, nós estamos lendo parte do plano eterno de Deus. Um plano que se concretizou, um plano que mesmo com todas as conspirações e intenções humanas, não mudou, Deus cumpriu o seu plano. Então o Evangelho parece um conto, um mito, para muitos. Muitos leem o Evangelho como um mito, ou leem essas histórias como um mito. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos uma declaração do próprio autor, dizendo: o que eu vou escrever fatos, testemunhos, verdade. O próprio autor disse isso. Então Lucas chamou o seu evangelho de fatos, testemunhos e verdade. Então nós que chegamos ao evangelho, nós precisamos ler esse evangelho de duas formas. Nós podemos ler esse evangelho com duas mentalidades. A mentalidade que domina a forma de pensar dos nossos dias, dizendo: aquilo que não pode ser provado tem que ser descartado. Aquilo que não pode ser provado é ficção, é mito, é a forma de pensar. Ou podemos chegar no Evangelho com a mentalidade que envolveu o próprio Lucas, que envolveu o próprio Teófilo e que envolveu a igreja ao longo desses séculos todos. Que aquilo que está registrado aqui é fato, testemunho e verdade. Não há como crer no Evangelho sem provarmos do milagre de termos os nossos olhos espirituais abertos pelo Senhor. E é por isso que é tão difícil você pregar o Evangelho para alguém, né? E se for tocar nesses assuntos, essa pessoa, se não tiver o milagre dos olhos abertos pelo Senhor, o coração aberto, ela não consegue compreender. A razão pode nos ajudar até certo ponto, mas entenda isso que o pastor vai falar. A razão é insuficiente. Porque se a razão fosse suficiente, Deus poderia ser fechado numa caixinha racional. E Maria disse: mas como que vai ser isso? Deus não deu uma explicação científica. Deus disse: vai acontecer. Vai acontecer. E é isso que nós precisamos entender. Que os impossíveis de Deus, como diz o texto, né? Porque não há impossíveis para Deus em tudo aquilo que Ele prometeu realizar. Então a razão nos ajuda até certo ponto. Ela é insuficiente. Um milagre precisa acontecer. E ele ocorre da mesma maneira que lemos no texto. Por uma ação de Deus. Vindo ao nosso encontro e nos fazendo crer, abraçar, nos fazendo viver de acordo com a palavra. A revolução copernicana, a revolução kantiana, neste ponto não pode nos ajudar. Certamente pode nos ajudar naquilo que é científico, naquilo que é do dia a dia, mas não pode nos ajudar a respeito daquilo que é milagre, a respeito daquilo que é mistério, a respeito daquilo que é o Natal. Então o Natal não é um fato que se pode provar pela ciência. O Natal é um mistério, né? Um milagre. O nascimento do Verbo, pela obra do Espírito Santo, continua sendo um mistério que ultrapassa a capacidade racional. Só podemos alcançá-lo se formos guiados pela fé, se formos guiados pelo Espírito. Não tente explicar, provar ou defender o Natal bíblico para aqueles que ainda estão em trevas. Só quem nasceu de novo é que pode compreender, pois neste caso,
terá uma mente guiada pela fé, terá uma mente guiada pelo Espírito. Amém, igreja? Então, o que deve ficar gravado em nossas mentes a partir dessa pregação desta manhã? Primeira coisa que deve ficar gravado quando você lê o Evangelho de Lucas ou qualquer outro evangelho, especialmente de Lucas, que Lucas escreveu e narrou fatos, testemunhos e verdades. Você pode dizer isso comigo? Fatos, testemunhos, verdades. Eu já escrevi alguns livros, e essa é a praxe comum quando se escreve um livro. No prefácio, na introdução, você dizer a que aquele livro se propõe. Então, a pessoa que vai ler o livro, ao pegar a primeira página, ele já vai ter um panorama bem resumido do que vai acontecer em todo o livro. Então, o panorama bem resumido do livro de Lucas é esse. O que ele escreveu no seu evangelho é fato, testemunho, verdade. Não é uma obra de ficção. Então, quando alguém vir contestar com você, dizendo, mas esse negócio que Jesus nasceu de uma virgem, aí você vai logo aqui em Lucas, nos primeiros versículos, e diz, olha, o que o autor escreveu em todo o evangelho, ele chama aqui no início de fato, verdade e testemunho. A segunda coisa, nenhum método científico poderá validar o milagre e o mistério do Natal. Ele só pode ser recebido por um único método. E que método é esse? O método da fé. Isso foi tão difícil para Maria, tão difícil para Lucas, como é para nós hoje. O próprio relato diz que Maria, quando ouviu, a primeira coisa que ela perguntou foi, como é que isso vai acontecer? E aí, nisso a gente tem uma ação, tanto em Maria, especialmente nos nossos dias, que é uma ação mecânica. Nós somos filhos da Revolução Industrial. E Daniel, que é engenheiro, sabe, né? A engenharia reversa, né, Daniel? Para você conhecer uma coisa, se eu quero conhecer esse microfone, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma engenharia reversa, eu vou desmontar todo ele, vou ver os processos, como ele funciona, aí eu posso dizer como ele funciona. É mais ou menos isso que Maria está perguntando. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a mecânica disso? E aí o anjo disse, Maria, a mecânica não vai ser da forma que você está pensando. É o Espírito Santo que vai ver. É Ele que vai gerar. E Maria só pôde receber isso pelo método da fé. Lucas só recebeu isso pelo método da fé. Teófilo, que recebeu o Evangelho, só pôde crer nisso pelo método da fé. E isso é o que continua até os nossos dias, irmãos. É pelo método da fé que nós cremos nesta verdade. Terceira coisa que deve ficar gravado. O grande propósito do Natal não foi criar uma história bonita para contarmos e cantarmos numa época do ano, mas sim registrar que Deus quis salvar pecadores, e para fazer isso, Ele mesmo decidiu vir até nós. Há certas coisas, né, que para se resolver a gente pode mandar um emissário, mas há coisas que a gente tem que ir. Na missão de salvar, Deus não podia mandar Gabriel, Rafael, qualquer El da vida. Foi o próprio Deus que veio, assumiu a carne, assumiu a forma humana e se entregou por nós. Ele quis vir até nós. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos nos colocar de pé e vamos dar graças a Deus pelo Natal. Vamos dar graças a Deus por esta dádiva maravilhosa. Deus veio habitar entre nós. Deus veio habitar entre nós. Então feche os teus olhos, comece a louvar, comece a agradecer a Deus, comece a dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor aceitou vir até nós, assumir as nossas vestes humanas,
assumir a nossa carne humana, se tornar homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele trouxe graça, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe a salvação, Ele trouxe o caminho da salvação. Sim, Senhor. Então nós reconhecemos, ó Deus, que esta é a maior dádiva que o homem pôde receber. Não um milagre de cura, não um milagre de bênçãos materiais, mas o milagre da concepção, o ventre de Maria, que recebeu o Salvador que cresceu, se tornou homem, se entregou na cruz, morreu pelos nossos pecados. Esta história não é uma ficção, nós cremos, é uma verdade, é um fato, foi testemunhado por pessoas que viram, assistiram, ouviram, tocaram no Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te dar graças, porque esta palavra chegou até nós, esta revelação chegou até nós, e nós podemos crer nela da mesma maneira que Teófilo creu, da mesma maneira que Lucas creu, da mesma maneira que a igreja tem crido nela ao longo destes séculos. Então não é a forma de pensar dos nossos dias que vai nos fazer desacreditar desta verdade, desta história, deste milagre da salvação. Por isso, meu Pai, que cada um dos teus filhos e filhas estejam abraçando esta verdade da tua palavra e vivendo para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso em Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos recebem essa palavra? Então nós vamos continuar ao longo desses domingos falando por que Deus quis vir à terra. Então a primeira coisa que nós precisamos fundamentar é que essa história não é uma ficção, ela é um fato, um testemunho, uma verdade. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se temos chegado ao final desta reunião, leva-nos agora, debaixo da tua proteção, que a graça de Cristo e o amor do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando lá, nossos jovens